A gente vai tocar num assunto aqui, a pedido de muitos dos nossos ouvintes, acerca ainda do estupro. Nós conversamos bastante sobre esse tema durante esse mês, em face de tudo o que aconteceu, né, com a possibilidade de pessoas serem condenadas por estupros não presenciais, aquele que acontece por meio das redes sociais. E muita gente falando aqui sobre a possibilidade, primeiro, da gente poder distinguir esses tipos criminais, como o estupro, mas também como a corrupção de menores, se são a mesma coisa ou não, o que acontece com quem apenas possibilita a prática, e sobre prescrição, porque tem muita gente que descobriu ou que pelo menos revela agora que no passado fora abusado sexualmente, que no passado, há muitos anos atrás, e esse não é um tema agradável para se tocar, é preciso muito trabalho psicológico, é preciso muito acolhimento. Se esses elementos, esses fatos que aconteceram no passado, se eles ainda são passíveis de correção judicial, de acolhimento judicial e, naturalmente, de punibilidade para aquele que comete o ato gravoso, o ato ilícito. E é sobre esse assunto que a gente trata a partir de agora com o advogado criminalista, o doutor Hugo Trauzola, a quem a gente agradece, viu, doutor Hugo, por nos atender e atender a esses ouvintes que clamam aí por compreender um pouco mais sobre estupro, prescrição e tudo mais que vem ao seu redor. Muito bom dia. Bom dia, Elias, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso para mim estar mais uma vez aqui no seu programa e poder esclarecer alguns tipos penais para os ouvintes. E principalmente desse crime de estupro, que é um dos crimes que mais ocorrem aqui no Brasil, um crime abjeto, um crime que deixa um rastro de violência por toda a vida dessa vítima. Doutor, quando a gente fala sobre estupro e sobre corrupção de menores, nós estamos falando sobre a mesma coisa? Não, Elias, veja só, o artigo que trata sobre a corrupção de menores é um crime do artigo 244b, e ele que diz o seguinte, que a corrupção de menores é corromper ou facilitar a corrupção do menor de 18 anos ou com ele praticar algum crime. Esse é o crime de corrupção de menores. Por exemplo, ocorre muito isso no tráfico de drogas, em algumas comunidades carentes, que esses traficantes mais velhos, eles usam esses menores de idade para traficar drogas para eles. Além do crime de tráfico de drogas, esse maior de idade, ele responderia ao crime de corrupção de menores, que seria pelo fato dele induzir ou praticar junto com esse menor um crime. É totalmente diferente. O crime de estupro é um crime diferente. Nós temos no nosso Código Penal 2 artigos relacionados ao estupro, Elias. Temos o artigo 217-A, que é ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, e temos o artigo 213, que é constranger mediante violência ou grave ameaça, alguém, no caso, seria o maior de idade, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com essa pessoa. E é importante, Elias, você tinha falado aí sobre a prescrição, o prazo, né? Que as pessoas têm muita dúvida quando surgiu aí recentemente na mídia, de um ex-BBB que tinha cometido um crime de estupro acho que 2014, e acabou que ele foi denunciado ao ano passado, salvo engano, e foi condenado. O que é que ocorre? A prescrição nos crimes de estupro, por exemplo, no estupro, quando ocorre com o vulnerável, ele que tem uma pena de 8 a 15 anos, essa prescrição ela é em 20 anos. Ou seja, no caso do vulnerável, a partir do momento que ele completa 18 anos, conta-se 20 anos.
Um exemplo prático. Se uma criança hoje de 10 anos, ela foi abusada sexualmente, a prescrição vai começar a correr, esses 20 anos vão começar a contar a partir do momento que essa criança ela faz 18 anos. E aí, até os 38 anos de idade, ela pode denunciar esse agressor. No outro estupro, que é o do artigo 213, como a pena é menor, que vai de 6 a 10 anos, a prescrição é em 16 anos a partir do fato. Ou seja, o menor é 20 anos a partir da menoridade, começa a prescrição, e o maior de idade seria 16 anos a partir do fato. Agora, doutor Hugo Trauzola, vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Sei que o senhor já mencionou aí, mas eu gostaria de detalhar um pouco mais. Alguém, e aliás, nós tivemos um período atrás, algumas personalidades brasileiras, artísticas, esportivas, mencionando que eram abusados sexualmente pelos seus treinadores, pelos seus diretores. Aliás, isso alcançou alguns atores em nível nacional, de uma visibilidade muito grande, um pouco mais adiante, mas que isso tinha acontecido há 15, 20, mais de 20 anos atrás. Esses atos que foram cometidos lá atrás, que passam aí dos 20 anos, 25, 30 anos ou mais, eles podem ainda ser acolhidos sob a ótica legal, com fins de processo criminal, penal e punibilidade, doutor? Elias, veja só, o Estado, né, ele tem aí um prazo para punir esse cidadão. As pessoas elas não conseguem entender, por vezes, o porquê existe a prescrição penal. Mas o que se entende é que o cidadão ele não pode viver ad eterno a vida inteira na mão do Estado. E eu percebo que há uma reprovação social da sociedade na prescrição em matéria penal. E eu não vejo essa reprovação social em relação à matéria tributária, porque o Estado ele tem 5 anos para cobrar aquele tributo do cidadão, e todo mundo concorda com isso. Porque você não pagou, se o Estado não cobra, então ele só tem 5 anos para cobrar. E as pessoas não conseguem aceitar a prescrição penal. E nesse caso aí, inclusive, salvo engano, essa mudança no critério de prescrição do estupro de vulnerável, houve essa mudança por causa de um caso rumoroso há alguns anos de uma atleta de ginástica rítmica, se eu não me engano, que ela tinha sido abusada pelo técnico. E aí o prazo de 20 anos, quando ela decidiu denunciar, já estava prescrito. Aí por isso que agora mudou. O prazo de 20 anos ele vai começar a partir dos 18 anos de idade. E é uma coisa assim, Elias, que a gente não tem ideia da quantidade de estupros que existe no Brasil. Eu pesquisei antes aqui da entrevista, em uma pesquisa que foi divulgada agora em março desse ano, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que diz que no Brasil ocorrem cerca de 822 mil estupros por ano. Ou seja, o equivalente a 2 estupros por minuto. As pessoas elas têm que entender que o não é não. E muitas vezes alguns agressores eles praticam esses crimes de estupro sem saber que estão praticando. O próprio tipo penal fala que o estupro ele se configura não só com a prática do ato sexual, mas com qualquer ato libidinoso. Ou seja, o limite é o não. As vítimas em potencial desse crime de estupro, em sua maioria esmagadora, são mulheres. Sim, inclusive até um homem casado. O homem pode estar casado com uma mulher durante 15, 20 anos, pode ser namorado, pode ser primo, pode ser o que for. Se ele for tocar essa mulher em algum local que venha satisfazer a própria lascívia, o que seria lascívia? Seria esse prazer sexual. De maneira forçada, já se configura um estupro. Ou seja, o não é não. Se o homem vai tocar uma mulher nas suas partes íntimas e ela falou um não, e a partir do não ele continuou, isso já se configura estupro. Dr. Hugo Trauzola, que crime comete aquele que, de alguma forma alicia
pessoas menores e o objetivo é satisfazer desejo sexual de outros. Ele concorre para um possível estupro? Ele participa necessariamente de um estupro? Esse é um tipo criminal diferenciado? Elias, o cerne da questão aí seria a satisfação da lascívia, do prazer sexual, entendeu? Inclusive no crime de importunação sexual, que é um tipo penal novo, que é o 215, há uma pequena diferença do estupro para a importunação sexual. O que seria o estupro? O estupro seria mediante violência ou grave ameaça. Do artigo 213. A importunação sexual seria a prática com alguém sem a sua anuência do ato libidinoso para satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiro. Isso é bem descrito no tipo penal. Estupro é mediante violência, importunação sexual é sem anuência dessa terceira pessoa. Então, para satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. Bem, doutor Hugo Trauzola, é claro que é um tema extremamente difícil, né, para quem é abusado, para quem é vítima de uma ação como essa, e naturalmente termina sendo isso de uma reprovação social também muito grave, mas a sociedade não está absolutamente nada fácil, e às vezes até a vítima sofre como se fosse o próprio agressor. Quais são os caminhos que a gente tem para denúncia? Conversar com o advogado inicialmente, antes de ir a uma delegacia, ao Ministério Público, caso seja um menor, uma pessoa com deficiência intelectual ou sem a capacidade de compreensão, seria algo interessante a busca de um advogado primeiro para compreender um pouco melhor o que é que aconteceu e fazer isso, porque parece-me que é uma segunda agressão. Muitas vezes as delegacias não estão preparadas para a recepção, às vezes o próprio judiciário Brasil afora, e aqui não é diferente, muitas vezes também não está devidamente preparado. Isso tem melhorado muito, a gente sabe, mas definitivamente não é algo que a gente gostaria de estar presente. Bem, Elias, veja bem, o estupro é um tipo de crime que eu acho que a gente não deve nem burocratizar. Procurar advogado antes, procurar defensor público. Se essa pessoa tiver acesso a algum advogado, bem, pode consultar, mas eu acredito que nem precisaria. E essa pessoa iria na delegacia da mulher e lá ela teria todas as informações, ou no Ministério Público, o amparo a essas vítimas de crimes sexuais. Ele tem mudado muito. Óbvio que o Estado ainda tem muito a desejar, Elias, mas ele tem mudado muito. E existe uma construção jurisprudencial de que a palavra da vítima, nesses casos, ela tem um grande peso, sabe, Elias? E eu percebo que muitas vítimas de estupro, inclusive mulheres, elas não vão a uma delegacia fazer uma denúncia porque elas acham que a palavra dela não basta. Mas é muito importante e óbvio que você não pode pegar a palavra da vítima como verdade absoluta, porque se tivesse verdade absoluta, a vítima ia lá, faria um BO e aquele acusado já iria direto para o presídio cumprir a pena. Mas a palavra da vítima, ela tem um grande peso, e se ela se coadunar com as outras provas dos autos, aí sim virá uma condenação de estupro. Mas é muito importante que a vítima que sofreu esse abuso, que ele procure imediatamente uma delegacia de polícia. Muito bem, doutor Hugo Trauzola, nossa gratidão pelas informações, a forma muito acessível com que o doutor tratou de um tema muito delicado da sociedade, muito importante que as pessoas possam, ao identificar o assédio e outros elementos que são indicadores de um possível agravamento dessa situação, que já possa se prevenir, que já possa denunciar, que já possa, de fato, colher provas, ficar um pouco mais cauteloso, porque esse é
é um tipo de crime que acontece muitas vezes, na sua maioria possivelmente, a sós, às vezes em local inóspito, e agora pela internet também, né? Mas o fato de estar na rede não significa estar coletivamente. Muitas vezes essa tratativa se dá entre duas únicas pessoas ali, embora os rastros sejam bastante visíveis, mas o fato é que há uma necessidade da gente discutir um pouco mais o tema e de como é grave esse tipo de crime e de como a punibilidade é severa, doutor Hugo. Não, isso mesmo. É um crime com uma pena bem alta, né, de 8 a 15 anos no caso do estupro de vulnerável e de 6 a 10 quando não for vulnerável. O Estado, eu acredito que ainda peca um pouco na assistência dessas vítimas de estupro, sabe, Elias? Eu acho que deveríamos ter mais profissionais de psicologia, de psiquiatria, assistentes sociais, para dar esse apoio, porque normalmente essas mulheres e crianças que são vítimas desse crime terrível, extremamente violento, elas carregam essa marca para o resto da vida. E se não tiver um acompanhamento efetivo, o futuro é a depressão, é a síndrome do pânico, é isso que eu tenho observado aí em alguns casos. Doutor Hugo Trauzola, foi um prazer tê-lo aqui. Excelente dia. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Hugo Trauzola é advogado criminalista. A gente conversou um pouco mais aqui sobre estupro e outros tipos penais e as suas prescrições.